Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Lembrando aqui no meu canal, eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós é dom de Deus. Eu queria estar falando hoje aqui especialmente sobre essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando sobre a soberania de Deus. Certamente muita gente não entende a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quando nós entendemos que a vontade de Deus ela prevalece em cima de todas as coisas, nós conseguimos compreender claramente que a vontade de Deus ela é sobre todas as coisas, como está escrito, ou qual o seu beneplácito da sua vontade. A gente vai encontrar essas passagens de predestinação, de eleição, antes que todas as coisas fossem feitas, escritas na palavra de Deus. Quando nós entendemos que Jesus Cristo mesmo ele fala que todas essas coisas sobre ele tinham que acontecer para que a escritura se cumprissem. Ou seja, nós conseguimos entender que a palavra de Deus ela é soberana, porquanto a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, Jesus mesmo fala que a palavra que ele vos tem dito é espírito e verdadeiramente é vida. Ou seja, a palavra de Deus ela é espírito, ela é vida, ela é a palavra de Deus. Ela não pode voltar atrás, ela tem que traçar uma reta só. Muitas das vezes a gente não vai compreender os caminhos que a palavra de Deus toma, mas quando a gente entende que a palavra de Deus ela é objetiva em uma coisa só, em traçar uma linha que não vai voltar atrás. Ou seja, muitas vezes a gente pode não compreender abertamente, nitidamente a palavra de Deus, e que muitas vezes acontecem, mas a gente tem que confiar, é ter a fé. Essa é a responsabilidade do homem, é acreditar no que está escrito na palavra é verdade. Essa é a responsabilidade de um filho de Deus. Todo homem tem essa responsabilidade, mas nem todos os homens querem obedecer à palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus mesmo diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? E automaticamente nós conseguimos ver que ninguém que fala o nome Senhor não pode falar de si mesmo, mas tem que ser dado pelo Espírito Santo. Como assim? A gente consegue ver um paradoxo onde fala, não, mas a pessoa está falando Senhor, Senhor, então é de Deus. E a outra está falando Senhor, Senhor, e não é de Deus. Como assim? Como pode ser isso? A gente não consegue entender nitidamente? A palavra de Deus nos explica. O Senhor conhece os que são seus. No coração da pessoa, ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está cumprindo a palavra de Deus. Se ela realmente crê que é a palavra do seu Senhor, ela está obedecendo. É isso que está dizendo a palavra. Todavia, eu não posso falar que alguém é cristão ou não é cristão. Eu não posso, não tem como saber, mas eu tenho como saber se eu posso dar destra a um irmão em comunhão. Dar a destra para ter comunhão com aquele irmão. Se aquela pessoa professa ser cristão e anda de acordo com a doutrina da palavra de Deus, eu vou tratá-la como um irmão. Mas se aquela pessoa ela pega e professa e não anda de acordo, ela não está assimilando as coisas da palavra, pode ser que elas tenham salvação, mas eu vou crer realmente que ela é salva? A pessoa diz ser cristã e
professa tudo errado, faz tudo errado. Ou seja, como eu conheço a árvore? Pelos frutos, como a palavra de Deus fala, que conhecereis a árvore pelos seus frutos, ou seja, pelo que ela produz. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que está produzindo um fruto mau, um fruto ruim, que ela não seja salvo. Eu sei que é complicado entender isso, mas se você pegar e falar assim, pelo fruto que se conhece, você está falando que é o fruto que faz a pessoa ser salvo. O qual não é. A palavra de Deus é bem clara, que porque somos salvos por graça, por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Quando conseguimos observar que é o crer na palavra de Deus que nos salva, então eu crendo que me dá salvação, então eu creio. Mas automaticamente também vemos que a fé não vem de nós, é dom de Deus. E como eu sempre falo aqui, a gente vai voltar onde eu sempre começo, que é João 6. Eu gosto muito desse capítulo de João 6, o qual ele mostra claramente que o homem não tem participação nenhuma na salvação. Nenhuma, é isento de participação. Para começar aqui, eu vou começar no versículo 25, João 6, versículo 25. E achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, eles estavam indo buscar o Senhor Jesus, não porque tinham visto que ele era o Messias, não porque tinham visto que ele era o próprio Deus, mas por quê? Porque eles tinham se saciado, comeram. E, novamente, queriam saciar a sua carne. E assim também hoje em dia. Existem muitos que vão buscar ao Senhor e chamam Senhor, Senhor, mas não fazem a sua vontade. Não fazem as obras. E quais obras são essas? Senhor Jesus falando no 27. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Então, qual é a comida que eles têm que trabalhar? Vamos ver. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. Então, eles queriam saber o que eles tinham que fazer, tá vendo? Eles estão buscando mesmo o Senhor Jesus, não é? Não estão, não. Vamos ver. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra é esta, que creia. Você crê? Muito não, mas só crer não adianta. Então não está crendo. Perguntaram-lhe, pois, quais são, que sinal, pois faz tu, para que o vejamos e creiamos que operas tu. Que operas tu? Ele tinha acabado de, no dia anterior, feito milagres de multiplicação de pães, de peixes. Ele tinha feito já vários milagres, curado cegos, curado várias pessoas, feito vários sinais. E todavia eles não criam. Eles estão querendo um sinal, mais sinal. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito.
Então, eles também liam a palavra de Deus. Eles estavam assimilados com a palavra de Deus, assim como tem muitos que professam a palavra de Deus. Falam, está escrito tal coisa, que tem que fazer isso, aquilo. Mas realmente será que eles estão vendo a palavra de Deus? E por isso eu trouxe também João 5, que depois a gente vai dar uma olhada lá em João 5, onde fala abertamente sobre isso. Que eles buscam a salvação onde? Na palavra de Deus. E ela realmente, ela tem a salvação. Ao qual é? Ao Senhor Jesus, que dá prova dele. E muitos deles não querem crer. Do céu, deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o Senhor, o Pai de Jesus, dá o verdadeiro pão. Então, eles querem? Vamos ver, eles querem, né? Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha, o pão que desce do céu é aquele que dá vida ao mundo. Será que eles querem? Vamos ver. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então eles querem, né? Será que querem mesmo? Eles querem. E assim também, muitas vezes a gente fala sobre a vida eterna, sobre a salvação, a certeza da salvação, e as pessoas se alegram no primeiro momento. No primeiro momento elas ficam muito felizes. E aí daqui a pouco você fala assim, o Senhor Jesus, ele é a vida eterna. A cara da pessoa se transfigura, assim, ela se decai, o semblante dela entristece. Ela não quer o Senhor Jesus. Ela fica assim, saber que o Senhor Jesus, ele nos dá a vida, ele nos deu a vida, sendo a gente não merecedor. O qual essa é a graça, é o favor imerecido de Deus para todo aquele que crê. Pessoa, mas vamos ficar adorando o Senhor? Vamos continuar adorando Ele? Tipo assim, acha que eu adoro Ele aqui para no céu eu poder ter a minha liberdade. A liberdade do cristão é em Cristo. Um cristão, ele não pode ser livre em outro lugar. Não tem como, é impossível. É a mesma coisa de falar que um trem é livre fora da linha férrea. É o mesmo que falar que um navio ele é livre fora do mar. É o mesmo que falar que um avião é livre fora do céu. Entenda isso. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Então é isso. Quem crê nele jamais vai ter fome. Quem crê nele jamais vai ter sede, de maneira nenhuma. E eles criam, vamos ver. Mas como disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Contudo, eles tinham visto, eles viam o Senhor Jesus, mas não creem. Por isso a palavra fala, bem-aventurados são os que iriam crer, que somos nós que iríamos crer, mas sem ver. Quando Tomé fala ele não crê, não, os outros dando testemunho que o Senhor Jesus havia ressuscitado, que tinha tido com eles. Ele fala, se eu não ver as marcas da sua mão, se eu não tocar no seu lado, eu não acreditarei. E ele fala o quê? Ele é bem claro, ele fala o quê?
não ia acreditar enquanto não visse. E o Senhor Jesus aparece para ele. E aí ele fala, Senhor meu e Deus meu. Aí ele reconhece, ele acredita. E o Senhor Jesus fala, credes agora porque tu viu. Mas bem-aventurado são aqueles que não verão, não viram, que não irão ver, mas crerão. Mas crerão por quê? Porque querem. Porque Deus os conduz. Porque Deus dá a crer. E nós conseguimos ver isso logo, nos próximos versículos em diante. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, todo o que quer ir, não. Todo o que o Pai dá. Todo o que o Pai dá virá a mim. Eu que venho a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E de qual maneira ele pode lançar um fora? Nenhuma. É impossível. Ah, mas você está querendo... Isso é o seu dever. Essa é a sua responsabilidade. A responsabilidade de um homem é crer. Opa, a palavra de Deus fala que... Como é que a palavra de Deus está dizendo? Mas a vontade daquele que me enviou é esta, que a vontade de quem me enviou é que esta, que eu não perca nenhum de todos aquele que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Opa, a vontade de Deus é essa? Calma aí, se a vontade de Deus é essa, eu creio, porque é a palavra de Deus, é minha responsabilidade crer na palavra, não é isso? Então a vontade de Deus é que ele não perca nenhum. Então, vem cá, como eu posso perder a palavra de Deus? Fala que não, a vontade de Deus é que ele não perca não. Será que Cristo pode perder? Pode me perder? Se Deus me deu para ele, ele não pode me perder. Ou pode? A vontade de Deus é que ele não perca. Ah, mas Jesus pode ser meio fraquinho, né? Pode não, ele não conseguir me manter. Ou se não, eu posso estar indo por minha vontade, não é isso? Ou seja, você está indo buscar a Deus para encher seu ventre, para buscar a sua vontade. Talvez não seja comida material que você queira, pode ser intelectualmente, pode ser alguma coisa que enche o seu ego, pode ser dinheiro, pode ser várias coisas, saúde. O que você quer de Cristo? Ou será que você somente quer Ele? Quer estar na companhia dEle? Entende que Ele, tudo foi feito por Ele e para Ele. Tu entende que você é uma feitura? Você é criatura de Deus. E se você crê que Cristo é o Salvador, que Cristo é aquele que se entregou por você, agora sim, você é filho de Deus. E filiação não tem como fugir. E uma vez filho, a palavra de Deus fala que Deus açoita, corrige a todo que toma por filho, todo. Porque se alguém está sem correção, está sem disciplina, então não é filho, é bastardo. Ou você é filho, ou você é bastardo. Ou você é crente, ou você é incrédulo, apenas professante. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Um filho não anda sem correção. Um filho, por mais que não esteja sofrendo açoite naquele momento, passando por tribulações, passando por coisas que a gente sabe que a palavra de Deus diz que nós vamos passar, mas ela vai ser corrigida se ela não anda direito. Por mais que Deus esteja com paciência, esperando que ela conduza o seu caminho para me voltar para a presença de Deus. Ela tem o Espírito Santo de Deus que traz ela o arrependimento a todo momento. Fala, isso está errado, hein? Não vai por aí não. Você sabe que não é para você ir por aí. O Espírito Santo de Deus age assim em nós. O cristão verdadeiro, ele tem um Espírito de Deus, o qual foi dado, o que a palavra de Deus fala o quê? Que foi dado enquanto a pessoa for firme e fiel? Não, foi dado para ficar conosco para
sempre? Ou a palavra de Deus está se contradizendo? A palavra de Deus não pode se contradizer. A gente tem que observar isso, essas coisas. O que a palavra de Deus diz, o diz. Acabou, ponto final. A palavra de Deus diz assim, mas não existe. Se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não vai perder nenhum, é nenhum. Vamos pegar aqui de novo do 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é de maneira nenhuma que ele lançará fora. Mas, se você está indo atrás dos seus interesses, na verdade, você está igual aqueles judeus que estavam indo buscar os seus interesses, estavam indo saciar o seu estômago. Quando você entender que Cristo, ele é a vida eterna, que Cristo, ele é a salvação, que todas as coisas convergem nele. Ele é o princípio e ele é o final, o começo e o fim. O que começou em Cristo também termina em Cristo. Cristo, ele é a porta do curral das ovelhas, do aprisco. Ele é a porta do aprisco. E ele fala que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta das ovelhas. Opa, mas espera aí, Cristo é a porta. Como ele pode entrar por ele mesmo? Ele é Deus. Entende isso? Ele é Deus. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus e próprio Deus. Mas como ele pode ser filho e pode ser pai ao mesmo tempo? Como ele pode ser Deus e pode ser pai, pode ser o Espírito Santo? É um Deus em 3 pessoas distintas, mas é um Deus só. Muitas vezes não vamos conseguir compreender abertamente as coisas de Deus com essa mente finita que nos é dada, essa mente terrena. Nossa mente está presa no espaço-tempo. A nossa mente não é eterna, ainda não. Iremos receber um corpo eterno, ao qual estaremos aperfeiçoados para poder entender tudo. Entenda, o cristão, ele aguarda o quê? O que ele aguarda? A prosperidade, a mudança de vida nessa terra? De jeito nenhum. A palavra de Deus fala que o cristão, ele é herdeiro já de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entenda, de todas as bênçãos, mas não tem promessas terrenas para um cristão. Não vai encontrar uma bênção terrena para um cristão prometida, nem nas cartas, nem nas epístolas. Pelo contrário, a palavra de Deus fala, que em Tiago, fala que importa, que agora passamos motivo de grande gozo, de grande alegria, sermos contristados com várias provações. Em Pedro, 1 Pedro, fala que é motivo de que vamos ser motivo que sejamos contristados. É necessário que sejamos contristados por várias provações. Quando nós entendemos a palavra de Deus, ela fala claramente: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Observa, o Senhor Jesus não desceu para fazer a vontade dele. Ele desceu no caráter de filho, obediente, para obedecer em tudo. Ao qual nós que cremos somos filhos e devemos andar no mesmo caráter do Senhor Jesus, em obediência, obedecendo em tudo. Lutando contra a carne? Não, fugindo da carne. A palavra de Deus fala que nós devemos fugir da nossa carne, fugindo das paixões da nossa carne, crucificando. O que é crucificar? O que é um crucificado? É um morto.
É entregando a nossa carne com os nossos desejos, com as nossas paixões da carne. Muitas das vezes, as coisas que queremos, não tem nada demais não. E fazer... E tudo que a gente faz, a gente tem que ter sabedoria para distinguir o que será que é prazeroso para o Senhor? Será que vale a pena fazer isso? Os verdadeiros que são de Cristo vão entender que a palavra diz, opa, será que fazendo isso eu estou fazendo a vontade do meu Senhor? Começou a entrar dúvida no coração, será que é bom? É para Deus que eu estou fazendo? Será que é agradável a Deus? Eu estou agradando a Deus? Eu fazendo isso, eu estou de acordo com a palavra de Deus? É isso que a palavra de Deus nos diz. Crucificar. Os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões. Tem muita coisa que eu gosto de fazer, mas eu não faço porque eu sei que o meu Senhor não se agrada. A minha carne, ela tem muitos desejos, mas eu irei crucificar por amor daquele que se entregou por mim. Eu amo ele, mas porque ele me amou primeiro, porque ele se entregou por mim. E eu tenho certeza que, independente se eu tropeçar em algum dos desejos da minha carne, ele é poderoso para me guardar de não tropeçar, mas se eu tropeçar, é porque eu quis tropeçar primeiramente, que a palavra fala bem claramente isso. Se eu erro, é porque eu quis errar. E se eu não erro, é porque ele me guardou. A soberania de Deus é muito linda quando a gente começa a entender ela, que o Senhor age em nós por graça a todo momento, não somente na nossa salvação. A gente é salvo por graça, sim, e a graça permanece agindo em nós a todo momento. Se não caímos, se andamos corretamente, se andamos na presença de Deus, é por graça, é por fé naquele que nos guarda, é por fé na sua palavra. Quando cremos, olha, a palavra de Deus fala assim, é assim que eu vou agir. Muitas das vezes, damos muitas brechas à nossa carne, aos nossos desejos, o qual é errado. E quando fazemos isso, é carne. É um cristão carnal. Mas eu sou espiritual. Não é não. Todo cristão é carnal. Quando ele está andando em Cristo, ele é espiritual. E com um minuto seguinte, se ele para e começa a ver qualquer outra coisa, tira os olhos daquele que se crucificou, se deixou crucificar por ele, automaticamente já está na carne. Muitas das vezes nós nos pegamos nessa situação de carne. E muitas das vezes nós mesmos não queremos assumir que nós somos carnais. E é prazeroso para o Senhor quando nós confessamos que somos carnais. Somos carnais, sim. E temos ciência que é o Senhor que nos guarda por sua misericórdia. Se Ele não nos guardar, não tem como fazermos nada. A nossa queda já é certa. Se acharmos que a nossa fidelidade nos mantém em pé, já estamos caídos faz tempo e não percebemos. Entenda, um cristão só está de pé porque o Senhor permite que ele esteja de pé. Como a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Ou melhor, eu gosto de falar, está escrito olhe, mas ore, tem que orar a Deus. Está escrito olhe, para que não caia. Então, olhe para quem? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, porque é Ele quem te sustenta. Ele sustenta todas as coisas. Tudo foi feito para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Bom, dar continuidade. No 40. Porquanto esta é a vontade
do meu Pai, que todo aquele que vê. E, tem que ver, tá vendo? Não é uma coisa só assim. Não, aqui tá falando para os gentios. Para os judeus, aliás, desculpa. E a gente consegue ver, quando chega mais à frente, ele fala que, como eu falei lá de Tomé, bem-aventurados são os que não veem, que não viram, e que nós não estamos vendo, não com esses olhos, mas vemos sim, pelos olhos da fé. Que a fé é a prova das coisas que não se veem e as que se esperam. Porque quem pode esperar algo que já se vê? Se eu marco com você um compromisso, tal hora naquela praça, aí eu já te vi, eu não estou te esperando mais. Por quê? Eu já estou te vendo. Agora, enquanto você não vejo você chegar, eu estou te esperando. E assim deve ser a fé de um cristão, de estar esperando no Senhor. Está esperando no Senhor, não esperando ao Senhor, mas esperando ao Senhor no Senhor, porque Ele é o caminho que leva à porta. E a porta também é Ele. E Ele é aquele que entra por dentro da porta. E Ele, entrando pela porta, a gente sai o quê? Na pastagem, pastos verdejantes, o qual o alimento das ovelhas é pasto, né? Pasto verdejante. É aquela grama fresca, agradável. E quem é esse pasto verdejante, se não é o Senhor também? Porque a palavra dele é comida, é bebida, é vida. A gente vai ver mais para frente aqui. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade do Pai é essa, que todo aquele que crê, eu falo assim, crê, a gente vai ver logo no outro versículo abaixo, no 42. Aliás, 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E assim, mesma coisa que eu falei, muitos cristãos, quando você fala, Jesus Cristo, ele é a vida eterna, a pessoa faz, ele é a vida eterna? Ué, como assim? Ele acha que ele quer outra coisa, na verdade. Ele fala, ele quer assim, agora eu tenho vida eterna, vou poder viver eternamente fazendo o que eu quiser. Meu amigo, essa vida eterna que você quer é o lago de fogo. Não é estar desfrutando da presença do seu Senhor. Não é estar em comunhão, desfrutando do que Ele fez. Dele sendo Deus, não precisando ter morrido por você, mas Ele quis, por amor a você. Como a palavra de Deus fala, Ele morreu por todos. Todos. Mas, infelizmente, nem todos vão ter a salvação. Porque a salvação é para todos os que creem. Somente para os que creem realmente que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus, que Jesus Cristo, Ele pagou todas as nossas dívidas. Todas. Não falta nenhuma dívida a ser paga. O que eu vou cometer de pecado daqui para amanhã, até onde eu morrer, tá pago. Então vou pecar à vontade. Tá tudo pago mesmo. Esse não entendeu ainda. Não entendeu. Quem pensa assim que já tá tudo perdoado, eu posso fazer o que eu quiser agora. Esse ainda não entendeu. Esse ainda não recebeu a vida eterna. Entenda. O seu Senhor morreu por você. Você quer voltar ao pecado? Como dizem alguns, isso está em Romanos 6. Permanecemos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum ou de maneira nenhuma. Porque
cremos que morremos para esse mundo. Um cristão verdadeiro crê que quando Cristo foi crucificado, Cristo pagou os pecados por ele, ali também o cristão morreu. Isso simboliza o batismo. O batismo simboliza essa morte. O batismo é essa nova entrada. Quando a pessoa se batiza, é batizada, ela passa pelo esse ritual de passagem. Ela está morta para o mundo. Morta para o mundo, mas viva para Deus. Viva para aquele que por ele se entregou. Viva para Deus, por Cristo. Cristo Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para que vivamos para Ele. Entende isso? Vamos ler a partir do 44, 42 e 43, continuar falando que eles não criam. No 43, murmuravam entre eles mesmos, judeus, porque como assim, se não é Jesus, filho de José? Estavam murmurando, não crendo. Estavam ali vendo os milagres que eles faziam e todo o tempo não criam. 44, ele começa a falar que ninguém pode ir a ele, só tem uma maneira de ir a ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode ir a Deus se não for por Cristo. A palavra de Deus fala bem claro que a única maneira de ir a Deus é por Cristo. E a única maneira de ir a Cristo é se Deus conceder. E agora, aonde entra você nisso? Você acha que você querendo ir, a palavra de Deus fala que não é para aquele que quer ou que corre. Eu quero ir. Não adianta. Não é. É para aquele que Deus se compadece. Como está escrito em Romanos 9. Fala que não depende daquele que quer ou daquele que corre. Ou seja, não, vou me esforçar. Correr é isso. Vou me esforçar para ter salvação. Vou me esforçar para ser salvo. Caim também se esforçou. Foi lá e entregou um sacrifício do suor do seu rosto. E o que Deus fez? Se agradou do sacrifício do suor do seu rosto? Dos seus braços? Não. Mas se agradou do sacrifício de sangue do seu irmão. O seu irmão fez para ele, pegando uma das suas do seu rebanho, um dos primogênitos, entregando em sacrifício, ao qual é uma figura do que ele já tinha feito. Deus já tinha feito no Éden, para cobrir o pecado do homem. Ele matou um animal inocente e cobriu o pecado de Adão e de Eva. Cobriram a nudez, né? No caso, não o pecado foi a transgressão em si, mas cobriu eles, ao qual também estava prometido que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, o qual a gente consegue ver os sacrifícios que vão vindo, passando do Antigo Testamento, que a gente vê que chega a ser mencionado no Novo Testamento. Em várias passagens, nós conseguimos ver em João 3, falando que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e foi. O Senhor Jesus foi levantado igualmente aquela serpente no deserto. Ou seja, ele morreu em nossos pecados. Ou seja, ele simbolizou igual aquela serpente, ele estava ali simbolizando nos nossos pecados, não somente simbolizando, mas literalmente pagando os nossos pecados. Naquelas 3 horas de trevas. Foram 3 horas de trevas, de não poder ter comunhão com o Pai. Entende? De não poder ter comunhão com Deus, desculpa. De não poder ter comunhão com Deus. O Pai estava com ele, mas Deus não. Não me pergunte, não vou conseguir te explicar se você não somente crê.
Muitas vezes a gente tem que entender uma coisa. Por mais que Deus seja o Pai, mas o Pai estava com Cristo, mas Deus não pode se comunhão com o pecado. A gente tem que entender muito claramente isso. É muito complicado, é impossível essa nossa mente carnal, novamente, nossa mente que é presa ao espaço-tempo, entender as coisas de Deus. Impossível. A gente somente tem que crer, somente acreditar que até o que a gente não entende, o Senhor faz para o nosso bem. Então, é somente crer nisso, como fala a palavra de Deus, como aquele que entregou o seu Filho por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Entende? Como não nos dará? Ele entregou o seu Filho porque nos amou. Entende? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus, só ele tem visto o Pai. Então, só quem é vindo de Deus, só quem Deus concede. Mas o que é Deus conceder? Como assim Deus conceder alguém? Como assim é ser vindo de Deus? Quem recebe vida, vida dos céus. Quem nasce da água. Água do batismo? Não. Água da palavra. Como está em Efésios 5, que fala que o Senhor lava a sua igreja pela lavagem, pela palavra, a lavagem da água, pela palavra. A gente vai entender plenamente o capítulo 3 de João, quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos que nascer da água e do Espírito. A gente vai entender mais plenamente com o Espírito de Deus, quando a gente realmente se entregar ao Espírito, a se entregar à palavra de Deus, a entender assim, mesmo que eu não entenda, é cumprir a vontade de Deus, é obedecendo que se aprende. Eu tenho que entender primeiro para depois eu obedecer? Não. Um filho, um recém-nascido, uma criancinha, não obedece seu pai para poder se tornar filho, mas ele obedece porque é filho. Ele obedece independente se ele entendeu o que o pai falou ou não. Se o pai fala, não sai daqui, não atravessa a rua, não faz isso, não faz aquilo. Eu não entendi, mas por que eu não posso sair daqui? Eu não entendi por que eu não posso atravessar da rua. Eu não vou obedecer, não. É isso. É um filho em rebeldia. E realmente tem muito filho que anda em rebeldia. Mas esses o pai vai cuidar. O pai cuida. Ele corrige, açoita a todo o que toma por filho. E anda na rebeldia. Que anda fora dos padrões do seu verdadeiro filho unigênito, o Senhor Jesus. Nós somos filhos legítimos. Filhos de adoção legítimos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o sangue. Nós somos filhos legítimos, não filhos somente adotivos. A nossa certidão antiga, ela foi rasgada, foi queimada na verdade. Foi queimada naquela cruz. Nossa certidão no nascimento original, nós éramos destinados para a perdição. Foi queimada. E foi nos dada uma certidão nova, ao qual fala que fomos predestinados antes da fundação do mundo para a salvação. O que a palavra de Deus diz, o diz, ponto final. Não entendo. Muitas das vezes a gente não vai entender. Entenda que uma porta tem dois lados, ou de dentro ou de fora. Qual lado você está? Está do de fora, duvidando do que está escrito na porta? E a porta é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Ou seja, a porta está falando. E quem
entrar por essa porta, tem a vida eterna. Ou seja, creia e entra por essa porta. Quando você entrar por essa porta com confiança, você vai entender que você creu. Mas não é por seu mérito. Eu quis crer. Eu creio. O crer não vem de você. Como essa palavra está falando, que a gente está lendo. Que só vai a ele quem vier do Pai. Quem o Pai conceder. Ou seja, é a mesma palavra que está escrita em Efésios aqui. Aqui essa palavra de João 6 está falando a mesma coisa que está escrito em Efésios 2, no versículo 8. Pela graça sois salvos. Graça é o favor imerecido de Deus. É Cristo sendo crucificado por nós. Por meio da fé. Então, a gente recebe a graça, que é esse favor imerecido, por meio da fé. E essa fé não vem de nós. É dom de Deus. Entende? Se você crê em Jesus, não é porque você fez isso ou aquilo, porque você se esforçou. Se você acha que é isso, pergunta para si mesmo se realmente você é cristão, se realmente você crê na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você não quis buscar a Deus, assim como eu. Se eu fui buscar a Deus, foi porque o Pai me levou, porque Ele me concedeu, porque Ele me deu vida. Porquanto a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. Assim como Deus dá vida a quem quer, ao Filho também capacitou a dar vida a quem Ele quer. Isso está em João 5, que a gente vai ler ainda, vai ver. Esse vídeo está ficando bastante grande, mas eu gostaria sinceramente que vocês compreendessem que a salvação não vem de vocês. Não é, eu me esforçando, eu isso, aquilo. Eu posso perder a salvação. Não, a salvação não vem de mim, mas eu posso perder. Se você pode perder, alguma coisa você tem que fazer para não perder. E para não perder, se você tem que fazer alguma coisa para não perder a salvação, você já é participante. Eu recebi a salvação por graça, e não fiz isso para não perder. Então, você está dizendo que você é participante da salvação, ao qual a palavra de Deus diz que você é mentiroso. Ou que a palavra de Deus fala? Chama você de quê? De anátema. É o evangelho maldito. O que fala que precisa fazer alguma coisa para poder se salvar. É mentira. É o evangelho mentiroso, anátema. Não tem que... Paulo tem uma briga lá com os Coríntios, com Gálatas, trazendo a eles à memória. Foi por obras da lei ou pelo ouvir com fé? Ele fala em 1 Coríntios 15, o qual que devemos perseverar, o qual o evangelho que ele deu lá para que os coríntios fossem salvos. É o mesmo que ele nos dá hoje, que está escrito na palavra. Se guardarmos, retivermos esse evangelho. Então temos que reter, temos que lutar para esse evangelho. Sim, por isso temos sim. Quer ver? É responsabilidade do homem. Reter firmemente até o fim. É responsabilidade sua. Ter isso no seu coração. A palavra fala que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. E esse é o evangelho. Ponto final. É isso que você tem que reter. Que Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho. Simples. É isso. Não. Anátema. Qualquer coisa que entrar mais do que isso, além disso, é Cristo crucificado. O sangue dele nos cobre todos os pecados. Vai falar que algum pecado tem poder para sobressair o sangue dele? O sangue dele cobre todos os pecados. Todos.
os que você praticou e os que você vai praticar. Porque se dissemos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Ah, eu não tenho pecado mais não. Mentiroso. Você é mentiroso. Porque você está querendo fazer Deus mentiroso. Todos nós pecamos a todo momento, por gestos, pensamentos, mas sendo salvo somente pela fé, sabendo que a misericórdia de Deus atua na nossa vida, sabendo que Cristo já pagou todos os nossos pecados. Entenda isso. Em verdade, em verdade. Esse em verdade, ele afirmando, com certeza, uma afirmativa, uma afirmação. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, quem tem a vida eterna, entenda, ele é o pão da vida. E aí nós vamos ver. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Entenda aqui, não está falando de ceia. Muitos pegam e querem botar como isso aqui é ceia. Não é. Aqui está falando da palavra de Deus. Entenda, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus verdadeiramente é alimento. Um cristão deve se alimentar todos os dias, ouvindo, lendo, ouvindo todo o tempo a palavra de Deus. O quanto de sede você está? O quanto você quer beber dessa água? Muitas das vezes, quando a gente bebe alguma outra bebida, uma Coca-Cola, alguma outra assim, a gente vai o quê? Perder a sede. E não vai querer beber a água. Água, sabe? Como aquela que ele ofereceu à mulher samaritana, que está em João 4, o qual é a água, igualmente, que ele fala para Nicodemos, lá de João 3, que é a água que jorra para a vida eterna, ao qual também uma verdadeira figura vos salva. O batismo. O batismo, tá vendo? O batismo nos salva. Não o do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não o do banho. Não de uma lavagem, que é um ritual que todo cristão verdadeiro deve participar. Ele deve ser batizado. Se ele creu, ele deve pedir água e deve ser batizado. Mas de uma boa indagação. Não de despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa indagação, de uma boa consciência. Isso está em 1 Pedro, se eu não me engano, eu não me lembro aonde agora, mas dá uma pesquisada, leia a palavra de Deus, leia essa água. Aí você vai ver a sua sede onde está, em querer ler ou não. Se a pessoa quer ler, ela está com sede, opa, eu quero... que esse irmão está falando é verdade? Deixa eu procurar. Deixa a tua sede te levar pela palavra, a tua sede te guiar pela palavra de Deus. Uma pessoa que está com sede, quanto mais ela ouve da palavra de Deus, mais ela quer ouvir. E aqui ele vem falando, né? Eu não lembro de... Aqui, no página 55, vamos estar no 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então o Senhor Jesus vive pelo Pai. Assim também, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, um cristão, ele vai viver por Cristo e para Cristo. Entenda isso. Um cristão que quer ter vida eterna, mas
Como assim? A vida eterna é Cristo? Ele não ainda não está em Cristo, porque ele não quer viver para Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Quem come desse pão viverá para sempre. Entende isso? É comer uma única vez e vai viver para sempre. Por mais que ele ande em rebeldia, porque quando alguém realmente crê, ela recebe o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, como está escrito em Efésios, fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, ou qual é a promessa da nossa redenção. Ponto final. Está escrito... Não, desculpa. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na cidade, na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, porém, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Entendo, aqui muitos dos seus discípulos, aqui não são os apóstolos, tá bom? Aqui está dizendo muitos dos seus discípulos, os que estavam seguindo ele, mas muitos por causa da comida que comeram e vos saciastes, não pelos sinais que vistes. Você lembra que a gente começou lá no começo lendo? Muitos estavam indo até Jesus, mas não não porque tinham visto os sinais, mas porque tinham comido da comida e tinham se saciado. Então vamos voltar. Pois, seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? O Espírito, observem, atente-se a esse versículo 63. O Espírito é o que vivifica. Esse vivifica, o Espírito é o que vivifica. Carne e sangue não herda, não entra no céu. A gente almeja, aguarda por um corpo incorruptível, um corpo de carne e ossos, como o do Senhor Jesus, a semelhança do dele, como está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é bem clara, que nós aguardamos um novo corpo, a absorção desse corpo corruptível, aguardando pelo corpo incorruptível, um corpo que não pode mais pecar. E aí estaremos perfeitamente em Cristo. Estaremos perfeitos em Cristo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Observa essas coisas. Mas há alguns de vós que não creem. Desde o começo sempre foi esse o diálogo. Crer ou não crer? Quais são as obras, Senhor, que devemos fazer? As obras de Deus que nós devemos fazer? A obra de Deus é esta. Eles perguntam no singular. Ele fala, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E eles não creem. O Senhor Jesus vem todo o tempo falando, mas vós tem me visto, contudo não credes. Pois Jesus sabia desde o princípio.
entenda que esse princípio aqui não é desde quando ele nasceu ou desde quando ele começou a fazer os milagres, quando ele começou a exercer o seu ministério. Esse desde o início é simplesmente, ele é Deus. Desde o início. Por isso nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Aquele que antes conheceu, ele nos conheceu antes. Ele nos amou antes de nós mesmos sermos feitos por ele mesmo, porque ele é Deus. Ele habita na eternidade. Muitas das vezes a gente usa a eternidade passada, a eternidade futura, a eternidade presente, mas não existe eternidade com prazo. A eternidade futura, presente, não. Eternidade e eternidade. Deus, ele sempre soube tudo que aconteceu, nada saiu fora dos seus planos, porque somos eleitos devido ao beneplácito da sua vontade. Ah, porque ele sabia que nós iríamos crer. Não, porque ele quis nos salvar. E simplesmente, que é nos dado é isso. Se vamos saber mais, é só depois quando estivermos com eles, aperfeiçoados, sendo gratos pelo que ele fez por nós, como assim nós já devemos ser, já em vida, desfrutarmos dessa salvação tão grandiosa. A salvação da nossa alma, tendo a certeza viva de que o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que se entregou por nós. E esse é o sentimento de um cristão. Quem era os que não... Rapidinho, voltar, continuar do começo, desse versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então ele sabia desde o princípio que Judas ia entregar. Ele sabia desde o princípio, porque ele é Deus. Ponto final. E continuou. Observe, e continuou. Voltando lá para aquele meio lá do versículo 40, acho que 40, 41 em diante. Por isso vos disse que ninguém, escuta novamente, ninguém pode vir a mim. Então, ninguém pode ir a ele, se pelo Pai não for concedido. Então, a única maneira de ir a ele só tem uma. É se pelo Pai for concedido. Como a gente já viu. Porque, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Entende? Aqueles discípulos que estavam indo atrás dele, que comeram do pão, que comeram peixe, que viram a multiplicação, viu ele curar. Esse versículo, esse capítulo aqui, ele nos remete lá para Hebreus 6. Hebreus 6, que fala que dos que provaram dos dons celestiais, esses não creram, esses não podem novamente se arrependerem para a salvação. Entende? Essa é a passagem de Hebreus que está falando lá. Que aqueles que não creram não podem se arrepender novamente. Essa é a blasfêmia pelo Espírito. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, quando falavam que Jesus fazia essas coisas pelo espírito de Beelzebu. Entende? E essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Entende isso? Compreende? Que um cristão, que uma vez que creu que Cristo Jesus é o Salvador, ele é o próprio Deus, esse
não tem como perder mais a salvação. Ou a palavra iria se contradizer. A palavra de Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus é firme, é rígida. Ela tem rigidez. Ela é flexível, sim, na sua misericórdia, para aqueles que ainda não creram, para poder salvá-los, ou principalmente para os que já creram, porque os que já creram não vão se perder. Ou a palavra é mentirosa? Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que crê tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. É somente crer. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Quereis vós retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Entende? Eles já tinham crido aqui, os verdadeiros apóstolos. E Senhor Jesus deixa bem claro aqui. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi. Observa, não vos escolhi a vós, os 12. Contudo, um de vós é o diabo. Então, ele sabia que, como ele diz, ele sabia desde o começo quem era que não cria nele. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Nós podemos ver claramente. Então, o Senhor é Deus, ele sabe quem é que não crê nele, quem não vai crer. Eu não sei, você não sabe. Agora, vem cá, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Crê que se você crê na palavra dele, você tem a vida eterna, você não pode entrar mais em juízo? Então você tem a vida eterna. Você crê que a palavra dele fala que você não pode perder a salvação? Se você crê, é porque você é filho de Deus, é porque você foi predestinado antes da fundação do mundo, antes, de antemão, foi tudo preparado. E as obras que você deve andar, não é elas que te dão salvação, elas são evidência de um cristão salvo. Quando a gente vai para Tiago e lá fala que a fé sem obras é morta, sim, para mim, não para Deus. Para mim é. Se alguém diz ter irmão e não anda nas obras, será que ele é irmão mesmo? Será que é? Eu não consigo ver. Muitas das vezes vai ter um irmão andando do meu lado, juntinho comigo, e tendo boas obras, e na verdade aquele lá é joio, não é irmão. E aí? Como é que eu vou saber? Por isso a palavra de Deus fala: por que chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Isso é para nós, humanos. Opa, se eu sou realmente filho de Deus, por que eu não estou obedecendo a palavra de Deus? A minha consciência fala o quê? Pô, a palavra está falando assim, mas não tem nada a ver, não. Sério? Que você acha que não tem nada a ver? Escuta a palavra de Deus. Aí vem de novo. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Todo aquele que faz o que eu vos digo que é semelhante a um homem que cava uma vala funda, e achando firme, ou seja, achando a rocha. E essa passagem também está em 1 Coríntios 11, que fala sobre o fundamento, que é Cristo. Então, quando nós entendemos que o fundamento se chama de lugar firme, e
construímos a nossa casa, olhe em cima desse alicerce, dessa profundidade, do firme. Entenda isso. E agora, mas e os que falam Senhor, Senhor e expulsam demônios em nome do Senhor, e no último dia ele fala, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Esses estavam ali no meio, que vão estar usufruindo das coisas santas. Esses são aqueles que chegaram ao entendimento, a compreensão, mas é compreensão carnal, que é da verdade. Leem e falam, olha, está escrito isso. É assim, porque está escrito. Mas realmente não creram, de coração. Não caiu nos seus corações. A semente nunca deu fruto, nunca germinou. A semente ela estava seco ali, Ela só caiu na mente deles, do inteligível. Não, está escrito. Mas eles não. É a palavra de Deus, é vida. Se está escrito, poxa, meu Senhor escreveu para mim saber, para minha compreensão. Mesmo se eu não entender, eu vou obedecer, porquanto é assim que o meu Senhor quer. Isso é realmente estar aperfeiçoado em todas as coisas. É saber que o Senhor nos ama. É saber que Ele nos guarda. Aqui eu vou em João 5, a partir do versículo 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Para quem Ele dá a vida? A quem Ele quer. Entende? Não é para o que corre, não é para aquele que quer, mas para aquele que Deus usa de misericórdia. Leia Romanos 9. Porque o Pai a ninguém julga nesse momento, mas deu ao Filho todo julgamento. Então o Filho vai vir como juiz para julgar todo aquele que não crê. Porque o que crê não entra em juízo. Ou será que a palavra de Deus falhou? A gente consegue encontrar essa palavra aqui, nessa passagem de João 5, e se a gente voltar em João 3, fala o mesmo, que quem crê em Jesus tem a vida eterna e não entra em juízo. Para que todos honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Então, o Filho deve ser honrado igualmente ao Pai. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é uma das 3 pessoas da Trindade. Assim como... Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E tem muitas denominações, tem muito fato que querem fazer pouco caso do Senhor Jesus. Dizem que ele é um Deus menor, os testemunhos de Jeová, dizem cada besteirada, e assim vai. Todo tempo tem pessoas que não entendem que o Senhor Jesus é Deus. Ele é uma das 3 pessoas da Trindade. Ele sempre existiu. Leia João 1, entenda que ele sempre existiu, que tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi criado teria sido criado, teria sido feito. Em verdade vos digo, novamente, esse em verdade é uma afirmação. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, entende? Quem ouve e crê naquele que enviou ele, quem Deus, tem agora, já tem a vida eterna e não
entra em juízo. Não entra em juízo, mas agora já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus não pode passar pelo tribunal de Apocalipse. Entenda, o tribunal de Apocalipse é lavratura de sentença, onde não sai nem um salvo. Entenda isso, é lavratura de sentença. É simples assim. Em verdade vos digo que vem a hora. Novamente, se em verdade, é uma afirmação e está falando que vem a hora. E agora é. Então a hora é agora. O momento de crer, o momento da aceitação é essa. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Entende? Os mortos ouvirão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra de Deus, sendo vivificados juntamente com Ele. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso está em Efésios 2. Leia a palavra de Deus. Pega Efésios, leia o capítulo 1. Você vai encontrar falando da grandeza que Deus fez para a nossa vida, que Ele nos predestinou. Em Efésios 2, vai falar o resultado disso, que a gente crê é pela graça. E a gente vai entender que se cremos é pela fé, e a fé nos foi dada porque Ele quis. Leia Romanos 8, leia a palavra de Deus. Ela fala claramente, aberta. E as coisas que a gente vai ver, mas aqui fala que pode perder. Entenda, a palavra de Deus não pode falar duas coisas. Ela não pode se contradizer. E a parte que fala sobre que muitos vão se apostatar da fé, são esses que só chegaram ao entendimento, ao conhecimento da verdade, mas nunca creram, que nunca passaram de professos, de cristãos professos, ou seja, de joio, daqueles que professam, mas não creem realmente, verdadeiramente. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Entenda, quem ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? A capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que é a Bíblia? Quando ouvimos alguém ler a palavra de Deus, quando ouvimos alguém falar da palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus. E se realmente ouvimos, se a palavra nos capacitar a ouvir o que está escrito na palavra, e Deus que capacita quem Ele quer, como está escrito. Pois ninguém pode ir a Cristo se Deus não capacitar. Entende? Então, quando o Senhor nos capacita a conseguir ouvir, a entender, a não só, não, mas, nossa, é mágico. Sabe, a pessoa ficar deslumbrada com o tamanho, sabe? Como diz o irmão, muito amado, ele fala assim, grandioso, maravilhoso, é esplêndido, realmente, poder ver o quão lindo o tamanho da obra de Deus é, magnífico. Pois, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disto, porque vem a hora e que a todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz
e sairão. Então, se você ouvir a voz de Deus, saia desse sepulcro. Creia, receber a vida. Primeiramente, a gente tem que receber a vida para sentir os pesos dos nossos pecados, para sabermos que somos pecadores. Entende? Somos pecadores. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí, tá vendo? Logo falei, tem que fazer obra, senão os que fizeram bem vai para ser salvo e os que fizeram mal, aí vai receber o juízo. Eu falei, tem que ter obra. Não. Entenda, novamente, a palavra de Deus não pode jamais se contradizer. Entenda que uma pessoa salva, ela pode fazer boas obras porquanto ela agora é salva, é um filho. E as boas obras ao qual Deus preparou para que ela andasse antes da fundação do mundo. Realmente ela pode ter obras. Uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados, por mais que ao homem, à vista do homem, pareça que ela está fazendo bem, não é obra de Deus. Não é obra para Deus. Por mais que ela faça doação e faça esmola, faça aquilo outro, Deus não atenta para a obra de mortos. Para quem está morto, para quem está morto. A gente vai encontrar aquele centurião Cornélio, que a gente encontra lá em Atos 10, que Deus se atentava para as esmolas dele. Ele não tinha salvação ainda, mas ele já tinha vida. A gente consegue entender a palavra de Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala bem claramente que Deus se atentava às suas obras, às suas esmolas. Isso é ter vida. Alguém que tem vida, que realmente crê no Senhor, que sabe que ele é pecador, mas ainda não compreende a salvação. Ele era assim. E outra, não existe religião que fala, um anjo me trouxe a revelação. Isso é mentira. Pode ver nitidamente que quem apareceu para o centurião Cornélio foi um anjo. Por que um anjo não falou o evangelho para ele? Ele teve que Pedro ir lá. Porque quem fala o evangelho são homens. Somos nós, homens, que propagamos o evangelho, que falamos do amor de Deus, falamos o que Deus faz na nossa vida. Primeiramente, sem palavras. E, se necessário, usando a palavra, evangelizando, que é contando o testemunho de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi ressuscitado ao terceiro dia. Pronto. Que foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia. Esse é o evangelho. Quando a gente realmente entende que uma pessoa só pode fazer a obra depois que ela recebeu vida. Agora, uma pessoa que está fazendo uma obra boa, eu faço obras, isso não traz salvação. Não traz salvação. A gente não é salvo pelas obras. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, porque a fé é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 9. Em Romanos 11, versículo 6 fala: se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, ou é por graça ou é por obras. Então, aqui nós vemos claramente que todos aqueles que fizeram o bem. E qual é o bem que devemos fazer? O primeiro bem que devemos fazer, as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creias
Então, esse é o bem que devemos começar fazendo. Essa é a responsabilidade que o homem tem. Todo homem tem essa responsabilidade de crer. Se não crê, é porque ele não quis, como está escrito em em 2 Tessalonicenses 2, porque não receberam o amor da verdade para que se salvassem. Ah, porque Deus não quis dar? Não, porque eles não quiseram receber. A graça está aí para todos, mas somente alguns querem. Vão querer se salvar, e vão querer se salvar não porque eu quis me salvar, não, porque Deus nos conduziu até Cristo. Hoje que... Não, já disse... Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a gente já viu qual é a vontade. A vontade do Pai que me enviou é esta, que eu ressuscite a todo o que ele me deu, a todo que crê. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá testemunho de mim. E se... Tudo bem. Dá continuidade aqui, eu tive que dar uma saída rapidinho. Outro é quem dá testemunho de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvo. Todo o tempo o Senhor Jesus estava tentando salvar eles, os judeus. Ele era a lâmpada que anda. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. Então, aqui em todo tempo, nós vemos que o Senhor Jesus estava com os judeus ali não estavam crendo nele, e todo tempo as obras davam testemunho dele. Eles tinham visto as obras, mas buscavam ele não pelas obras, mas porque tinham comido e tinham saciado o seu estômago. E assim, da mesma forma, hoje em dia, tem muitas pessoas que vão buscar o Senhor Jesus, dizem que estão buscando, mas automaticamente buscam as coisas dessa terra, buscam as coisas daqui desse mundo, buscam as coisas que são passageiras, as coisas que não têm valor alguma. Ou seja, nós não somos dessa terra, nós não somos daqui. A palavra de Deus dá testemunho sobre isso, que um cristão, ele vive nessa terra,
como testemunho. Ou seja, nós somos o sal da terra, nós somos luz desse mundo. Entenda que luz desse mundo não é que nós tenhamos luz, é que nós refletimos a luz, assim como a lua reflete a luz do sol. Assim como um espelho, você aponta um espelho para o sol, ele reflete a luz do sol. Assim somos nós. E se nós pegarmos e deixarmos o espelho no tempo, com chuva, com poeira, com terra, barro, lama, ele vai se sujar, ele vai parar de refletir. Assim somos nós também. Um cristão verdadeiro, por mais que ele seja luz, ele pode parar de emitir a luz, ou seja, ele pode parar de dar um bom testemunho como cristão. Ele pode ser, então não tem mais serventia, ele é o quê? Cortado, como a palavra de Deus mesmo mostra. A palavra de Deus, todo tempo ela fala sobre isso. Em 1 Coríntios 3, fala que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, cada um de nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Coletivamente, somos igreja onde o Espírito Santo habita em nós, e individualmente, somos moradas do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Como está escrito, perde salvação? Não. A gente vê todo o tempo que a mesma palavra ela fala antes, no anteriormente fala, aquele que tiver obra receberá galardão, e o que não tiver obra, todavia será salvo como pelo fogo. Como assim? A justiça de Deus. Fogo é justiça. E o que fala a justiça de Deus? Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Entende isso? É simples. Não pode entrar em juízo. A palavra de Deus não pode se contradizer. Compreende? Não pode. Mas não pode se contradizer. A palavra, se aqui fala que é sem obras. Mas lá em Tiago fala que tem que ter obras. Como eu já falei várias vezes, ali é horizontal, é de homem para homem. Como eu posso ver se alguém é meu irmão? Tem tu fé? Me mostra aí a tua fé. Me mostra. Eu quero ver a tua fé. Sem as tuas obras, tá? Que eu te mostrarei a minha fé. Como? Pelas minhas obras. Só pelas obras que vemos a fé de um irmão. E Deus precisa ver a obra? Está escrito, pela obra Deus vê a sua fé? Hipótese alguma, a palavra de Deus fala que Deus sonda os corações. Então é por fé somente. O Pai que me deu... Não, já li. E a sua palavra não permanece em vós. Mas me perdi aqui. Perdi aqui. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvides a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós. Então, a palavra de Deus, as pessoas que professam só, não permanece nessas pessoas. Elas não vão reter essas palavras. Por mais que pareçam professando isso, aquilo, outro, mas não permanece. Porque não credeis. Olha, e a sua palavra não permanece em vós. Por quê? Não credeis naquele que ele enviou. Então é essa a gente João 6 que fala que a vontade de Deus é essa,
que creias naquele que ele enviou. E aqui está falando novamente, em João 5, que palavra não permanece, por quê? Porque não crê. Ah, não, crê em Jesus. Você acha que pode perder a salvação? Ah, eu posso, se eu fizer isso. Você não está crendo em Jesus. Jesus fala que não vai perder nenhum. Jesus pode perder alguém? Ah, pode. Alguém pode se perder? Pode. É falar que Jesus não acredita na palavra dele. Então a palavra dele não permanece em vós. Por quê? Porque vocês não creem. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter vida. Não querem. Querem só buscar o seu ventre. Querem somente o que é seu, o que é aqui da terra. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em meu nome, em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vir em seu próprio nome, a este recebeis. Como assim outro vir a seu nome, a este recebeis? Aqui todo tempo nós podemos ter certeza que está falando do anticristo. Mas também está falando dos falsos profetas que existem hoje em dia. Que é o quê? A pessoa que fala, não, tem que pesquisar sim, tem que ver. Então, esse negócio de teologia é a pior coisa que existe, de estudo do homem para compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é dada àqueles que creem, àqueles que realmente creem, que têm um espírito. Em Judas, só tem um versículo que fala que os que causam divisões não têm um espírito. O que são divisões? Os que falam, não, tal coisa. Se atentem numa coisa. É um único Deus. É um único mediador e salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma única palavra, a Bíblia, só. E aí, como pode ser que tem várias denominações, e essas denominações, cada um tem a sua doutrina, o qual o apóstolo Paulo já vem falando, chamando aqueles de Coríntios, que ele dá da representação neles, dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, porventura está Cristo dividido entre vós? Não entende? E aí ele fala, no versículo 10 de 1 Coríntios 1, que para nós sermos todos concordes no falar, no pensar. Como ser concordes? Na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala. Para cada um faz a sua denominação e andar na sua doutrina. Ah, não, mas assim, essa doutrina é para quem quer assim andar de... Não. É um só corpo, o qual somos todos membros do mesmo corpo. Independente se é uma pessoa está seguindo uma denominação feita por homens, o qual é um erro grave, sério. Mas se ele realmente crê em Cristo Jesus, ele é membro do corpo de Cristo e tem a salvação. Entenda isso. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus.
eu vim em meu nome, nome do meu Pai, e não me recebestes. Se outro vim em seu próprio nome, a esse recebeis. Como podeis crer? Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros? Não buscais a glória que vem do único Deus. Ou seja, aqui é o que nós encontramos. Os homens dando glória aos homens. E não somente a Deus. Entende? Toda glória, toda honra é só dada somente a Deus. Em João 7, fala: se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou é do homem. A doutrina que dá glória somente a Deus, essa é de Deus. E a doutrina que dá glória também ao homem, essa não é de Deus. Ou seja, se eu tenho que fazer uma coisa para não perder a salvação, tá me dando glória, querendo ou não. Não, eu sou salvo por graça, somente por graça. Mas eu posso perder a salvação se eu fizer isso e aquilo. Então, se eu fui salvo no último dia, é porque eu não fiz isso e aquilo. Então, 99% de glória para Deus e 1% de glória para mim porque eu não fiz isso ou aquilo. Não é assim. Isso é anátema, novamente. Entenda. É anátema. Não vem das obras. Não vem das obras. Se é por graça, de outra maneira já não é mais pelas obras. Sabe? Entende? Não penseis que eu vos lhes dei não pensais que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, é quem vos esperais. Pois se cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu, mas não credes nos meus escritos, como creieis nas minhas palavras. Então, todo momento se as pessoas não creem no que está escrito na palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, não vai crer também no que está escrito no Novo. Entendam que o Antigo Testamento são sombras das coisas que haviam de vir. São sombras. Ou seja, quando nós vemos em João 3, novamente, eu vou repetir aquela passagem que fala que Moisés levantou a serpente no deserto. Aquela serpente estava representando Jesus Cristo, era uma sombra. A gente vê o sacrifício que foi feito ali no Éden de um animal para poder cobrir a Adão e Eva, representava Jesus Cristo. Nós vamos ver que o sacrifício de sangue que Abel ofereceu a Deus também simbolizava o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver na saída do povo do Egito que aquele cordeiro que eles sacrificaram e aspergiram o sangue nas portas também simbolizava o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, todavia, todos aqueles sacrifícios de sangue simbolizavam o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala isso, que a lei atesta que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão de pecados, não há purificação. Remir significa tirar fora, expurgar, o pecado não existe mais. Como a palavra de Deus mesmo diz que Deus joga no esquecimento, joga nas profundezas do mar. É uma coisa que acabou, não existe mais. Ou seja, um cristão verdadeiro, ele vai entender que Deus
perdoou ele não pelo que ele fez e não pelo que ele pode fazer, mas porque Deus se reconciliou consigo mesmo através de Cristo, como está escrito lá em 2 Coríntios 5, que Deus reconciliou consigo mesmo, o homem consigo mesmo, porquanto Deus estava em Cristo. Entenda isso. Deus estava com ele, não podendo ter comunhão com ele, se entregando para ele mesmo se entregando para ele. Não dá para explicar plenamente. São 3 pessoas, as 3 pessoas são uma. Não vou conseguir explicar, mas somente creia. É somente crer, é por fé. Ah, mas não é por fé somente. Não precisa crer, não precisa entender, somente crer. Eu trouxe aqui, para continuar falando, já fui para um lado para o outro, mas o tema principal dessa escritura é a soberania. Então, para a gente poder encerrar, 2 Samuel 7, versículo 13 em diante. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens, mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, aqui todo o tempo, nós estamos vendo a passagem que está escrita, né, que Deus ele faz a promessa para para Salomão, antes dele nascer, de que ele ia ter a salvação. Ou seja, muitos, não, é porque ele creu. Sim, uma evidência que ele precisa da salvação é crer, mas é a responsabilidade que ele tinha de crer. E o crer veio da fé. E a fé veio dele? A fé é dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis, irretratáveis. Ou seja, ele já estava salvo, mas ele precisava crer. Para o quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. Ele iria receber a salvação. E iria certamente. Por quê? Porque a palavra de Deus não entra em contradição. Eu falei que ele iria, que se ele cresce, mas ele não creu. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele edificaria. E ele edificou sim o trono, o qual está firme até hoje e vai ficar até a volta de Jesus Cristo. E esse trono edificado permanecerá para a eternidade. O milênio vai entrar com esse trono, o qual é Israel, o qual é o povo terreno de Deus, que muitos não conseguem observar essa diferença de igreja e Israel. Igreja, hoje, seja gentil ou seja judeu, creu é igreja. E depois que a igreja for tirada, for arrebatada, os que vão, o Senhor volta a enxertar. Ele quebra o zambujeiro, que somos nós, e volta a enxertar os ramos naturais da oliveira, ao qual é Israel. Ou seja, quando ele vomitar Laodiceia de sua boca, porque Laodiceia é o testemunho onde tem o trigo e o joio. O trigo vai para o céu, e o joio permanece na terra. Ou você acha que quem vai perseguir os judeus são os que professam ser cristãos? E eles vão crer na mentira, como está escrito, porque não receberam
o amor da verdade para poderem se salvar. Como está escrito em 2 Tessalonicenses. Receberão o Espírito receberão a operação do erro, que Deus enviará. Entendam isso, aproveitem enquanto ainda há tempo e creiam. Creiam no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Tudo bem? Fiquem com Deus. Amém.